Olá, vamos falar agora um tema extremamente polêmico, um tema muito falado, que é a fibromialgia. Fibromialgia é uma doença, tenho certeza que todo mundo já ouviu um caso de algum amigo, alguma amiga, algum parente. Ela desperta muito preconceito. E a primeira pergunta é: existe a fibromialgia? Então, a fibromialgia, por muito tempo, foi aquele paciente que ia no médico, ia no outro médico, aí o médico pergunta, onde dói? E ele fala, melhor você me perguntar onde não dói, porque dói o corpo inteiro. Então, como a dor era mais articular, muscular, ele ia para o reumatologista. Só que o reumatologista dizia, não, a causa não é muscular, articular, a causa é da cabeça. Tem para o neurologista. O neurologista falava, não tem nada na cabeça, isso aí é do psíquico dele. Ia para o psiquiatra. E esse paciente ficava rodando uma sensação extremamente frustrante. Ele sentia dor, ele sentia fadiga, e ninguém abordava realmente o problema dele, até que ele pensava que ele era louco, porque ele sentia algo que não existe. Mas a fibromialgia, ela existe. Ela é muito sintomática, ela causa limitações para a qualidade de vida. Então é algo importante. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que a fibromialgia está relacionada a níveis mais baixos de serotonina cerebral. A fibromialgia ela acontece muito mais em mulher do que o homem. Uma das explicações é que, em termos basais, a mulher tem um pouco menos de serotonina cerebral do que o homem. Então, ela é mais frequente em mulheres, embora exista sim fibromialgia nos homens. Ah, Antigamente, na década de 80, já tinha alguns trabalhos que relacionavam um neurotransmissor que chama substância P, P de pain, que é dor em inglês. E esse neurotransmissor ele estava mais presente em portadores de fibromialgia. Só que o entendimento da doença avançou muito. Então, de 2000 para cá, a gente consegue mostrar até em exames de imagem uma mudança na sensibilidade de portadores de fibromialgia. A gente tem, por exemplo, uma ressonância magnética funcional. É possível a gente perceber que na pessoa com fibromialgia tem uma reação exagerada do cérebro a estímulos do meio ambiente. Então, um estímulo que para uma pessoa que não tem fibromialgia, na ressonância funcional, se vê uma pouca resposta, na fibromialgia, o mesmo estímulo responde muito. É óbvio que ela vai sentir aquele estímulo de uma forma muito maior. Geralmente, a fibromialgia acomete pessoas de 30 a 55 anos, mas existem muitos casos em pessoas mais velhas. Existem casos em adolescentes e crianças também. E geralmente é muito mais em mulher, embora também existem homens. A prevalência na população é de algo de 5 milhões de pessoas, 2 a 3% da população. Isso no Brasil. Quadro clínico. São dores generalizadas, recidivantes, dói na parte de cima, de baixo, nos dois lados do corpo, uma fadiga terrível, então a pessoa está cansada. Independente o tanto que dormiu, está sempre cansada. Pode ter insônia, pode dormir muito, mas a fadiga continua. Uma falta de ar, uma falta de energia, alteração do sono, aquele sono não é reparador. É muito comum uma associação com síndrome do colo irritável, que dá diarreia ou constipação ou cólicas, uma dispepsia funcional do estômago, que dá uma sensação de gastrite, de má digestão, dor de cabeça é muito comum, dormência nas mãos ou nos pés, alterações psicológicas, emocionais, a associação de fibromialgia com depressão é muito comum. E questiona-se até se é a mesma doença ou não, mas elas são extremamente associadas. E até os anos 90 se usava um critério que foi elaborado por reumatologistas para testar a sensibilidade do paciente. Então se testava 18 pontos para, por exemplo, aqui no braço, outro ponto aqui atrás do pescoço, o pescoço mais alto, ou na região dos joelhos, 18 pontos que são muito comuns de causarem dor nas pessoas com fibromialgia. E quando desses 18, 11 eram positivos, a gente fazia o diagnóstico de fibromialgia. O que é importante é que acomete os dois lados do corpo. A maioria desses pontos era acima da cintura. E principalmente na nuca, tinham vários pontos. E a dor é tão forte que o paciente ele grita de dor.
É muito comum, apesar de uma dor tão forte, o paciente se habituar a essa dor. É uma dor crônica, ele tem todo dia. Então ele continua trabalhando, por mais que tenha mais esforço. Isso faz com que as outras pessoas pensem mais ainda que aquela doença não existe. Poxa, ele reclama, reclama de dor, só quando ele está na festa não dói. Não, aquela dor existe. Quando ele está na festa, ele até tem uma melhora do sintoma. Mas aquela dor existe, ele se habitua a conviver com essa dor. E atualmente esses critérios eles mudaram, mas os critérios antigos era a dor por mais de 3 meses em todo o corpo, que era a presença daqueles 11 de 18 pontos de dor, isso por pelo menos 3 meses. Às vezes o paciente ele não tinha ainda os 11 pontos, mas isso era progressivo, em algum momento esses pontos iam surgir. E esse critério que você fazia, então, era dor por pelo menos 3 meses nesses pontos, ele era muito criticado, porque é um sintoma muito típico de fibromialgia, a sensação de fadiga. E esse critério ele não levava essa fadiga em consideração. E aí a gente faz um monte de exames, os exames são normais. E a gente fala para a pessoa, olha, você não tem doença. Não, isso não é verdade. É um outro tipo de doença que leva a uma limitação da qualidade de vida, uma limitação do trabalho enorme. Só não tem alteração nos exames de sangue, exames visuais que a gente faz. Se a gente fizesse uma ressonância magnética funcional, teria alterado, mas é óbvio que é um exame que não está na prática clínica, é um exame apenas para pesquisa. O diagnóstico ele é clínico. E como que a gente trata? O tratamento, eu vou fazer uma abordagem em outra aula desse canal, mas eu posso enfatizar que precisa tratar o ânimo, tratar o humor, ter atividade de lazer e atividade física é fundamental. Uma vez uma paciente me disse que estava muito cansada com a atividade física. E a resposta que eu dei foi, então faça atividade física e depois descanse. Porque é parte do tratamento. Então, a fibromialgia é uma doença que existe sim, que não tem uma alteração palpável em exames laboratoriais, exames de imagem da prática clínica, não esses de pesquisa. No diagnóstico é sempre importante excluir outras doenças que mimetizam a fibromialgia. Então, por exemplo, uma pessoa com rabdomiólise, que é uma lesão muscular importante, que é associada a vários tipos de remédio, como remédio de colesterol, ela pode ter dor. Então, eu tenho que descartar essas doenças para depois falar em fibromialgia. Precisa ser tratada, não é uma frescura e causa muita limitação à qualidade de vida. No tratamento, a atividade física é um fator importantíssimo. Nós faremos depois novas aulas abordando aspectos desse tratamento que vão ser muito importantes. E aspectos específicos da fibromialgia, que é uma doença muito prevalente e muito impactante. Obrigado, um abraço.